Graça e paz nesse Conectados com a Palavra, seu devocional de hoje. Fidelidade na mensagem a ser transmitida. Números, capítulo 24, versículo 13, eu leio assim: Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Pois é, mensagem sem o código certo, vai ficar sem atingir o efeito desejado e necessário. É bem conhecida a história de um marinheiro que naufragou, mas que se salvou do naufrágio, mas ficou perdido em meio a uma floresta numa ilha desabitada, no meio do mar. Conseguiu sobreviver naquele local alguns anos. Certo dia ele olha para o horizonte e percebe que um navio está passando por lá. Ele então faz uso do que tinha em mãos, que era muito pouco, apenas um pedaço de espelho. E como ele sabia enviar um SOS com o auxílio do pedaço do espelho e o brilho do sol, ele conseguiu enviar uma mensagem de que ele estava naquela ilha. Resultado, ele foi resgatado. Qual a lição que aprendemos aqui? Bem, a mensagem que ele enviou foi uma mensagem que alguém entendeu perfeitamente o que ele quis enviar. A mensagem que salva vidas deve ser enviada de forma correta, de forma verdadeira, que não inspire dúvidas. Se o capitão daquele navio não tivesse certeza, ou por outro lado, se tivesse qualquer dúvida, por mínima que fosse, não teria desviado a rota do seu navio para ir até aquela ilha onde estava o náufrago, necessitando de resgate. Há tantos pregadores nos dias de hoje que anunciam mensagens cujo teor difere do que a palavra de Deus nos diz. Baraque tenta subornar Balaão para que não abençoasse o povo. Balaão, apesar de ter sofrido um solavanco, se mantém fiel à palavra de Deus. No texto que nós lemos fala isso. A lição que aprendemos e que devemos aprender é que não devemos ter medo de apresentar a mensagem da forma correta, ainda que a vantagem material oferecida seja bem atraente. Na carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 2:17, o apóstolo Paulo vai dizer: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo diz que não negociamos a palavra de Deus. Ele diz isso num texto que havia muita gente que fazia isso no contexto dele. Mas ele diz, então, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus. E, lamentavelmente, nos nossos dias, os que mercadejam a palavra de Deus, fazem dela mercadoria, têm aumentado o seu número grandemente. Precisamos nos manter fiéis, como Balaão, que não se submeteu ao que Balaque lhe ofereceu. Como eu disse, ele sofreu um solavanco, mas se manteve firme. E como Paulo que diz, nós não mercadejamos o Evangelho, nós não negociamos o Evangelho. O Evangelho é inegociável. Que sejamos fiéis à palavra e que Deus nos mantenha firmes. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos alerta e porque nós podemos tomar essa posição, essa decisão de sermos fiéis a Ti. Haja o que houver, venha o que vier. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.